Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou João Batista. Hoje mais uma palavra poderosa da parte de Deus, que tem o poder de transformar, de mudar a tua história e a história também daqueles que te cercam, daqueles que você ama. Que a paz da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus seja com você e com toda a tua casa. A palavra de hoje eu quero tirar alguns versos que tem no livro de Apocalipse, referentes às cartas, as 7 cartas da Ásia, e em cada uma dessas cartas, no final, seja uma palavra de benção ou uma palavra de repreensão, sempre deixa escrito ali Jesus falando que tem um prêmio, uma promessa para cada um que vencer. No vídeo de hoje eu quero trazer para você as incomparáveis promessas que Deus tem através do seu Filho Jesus para o mundo, para o ser humano. A oportunidade que você tem, que está sendo, a proposta que lhe está sendo oferecida. Você precisa dar valor para isso, você precisa correr atrás disso, porque a vida aqui, ela é como a erva, que nasce de manhã e à tarde ela se queima com o sol e vai embora. A vida passa assim. Só que existe uma vida, a verdadeira vida depois dessa, depois da morte. E como eu costumo dizer, quem é que pode te oferecer algo depois que você morrer? Somente Deus. E olha só essas promessas que Ele tem. A Bíblia, ela é recheada de promessas de Deus, ao que vencer. Tem uma luta, tem uma corrida, tem uma batalha. E você, querendo ou não, você já está nela. Não adianta falar, eu não quero entrar nessa batalha. Você está nela. Ou você vai perder, ou você vai ganhar. Não existe meio termo. Tanto que em uma dessas cartas aqui, o próprio Deus fala que se você antes você fosse frio ou quente, mas porque é morno, eu te vomito da minha boca. Isso não significa que quando você cai, quando você erra, e aí você volta querendo caminhar, e aí você está sendo morno. Não. Quando você não foca e não tem no teu coração um objetivo nem de servir a Deus e nem de servir ao diabo. E diz que quando você está em cima do muro, você já está fazendo parte do mundo do diabo. Eu vou repetir, não estou falando para você ser perfeito não, um santarrão, mas quando você se preocupa com a vida eterna, quando você acredita que Deus tem o poder de te ressuscitar dos mortos, como Ele ressuscitou Jesus, você procura conhecer um pouco mais de Deus, lendo as Escrituras, você busca em oração o entendimento do que você está lendo, e você busca também de Deus o Espírito Santo dele, para que habite dentro de você, e aí verdadeiramente ocorra uma transformação na tua vida e na vida daqueles que te cercam. Olha só a palavra, eu vou ler apenas o que diz: quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz às igrejas é no final de cada carta, direcionada às 7 igrejas da Ásia. E na primeira carta, no final diz assim, no versículo 7, o capítulo é o 2 do livro de Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Você entende que essa história do Jardim do Éden, tudo, não é uma história com E, é uma história com H, porque é uma história que realmente aconteceu. Essa é a diferença de quem crê e quem não crê. Haverá uma diferença na vida daquele que crê e na vida daquele que não crê. Partindo do princípio que você acredita nisso, olha só a promessa que Deus tem para você, que Ele vai te dar de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Uma nova vida, uma nova história, uma eternidade, com coisas que você nem consegue imaginar. A eternidade com Deus, ela não é uma mesmice. Ela nunca vai ser uma mesmice. E você quer correr atrás disso? É de graça para você. Ao mesmo tempo, tu tem que pagar um preço. Sabe qual é o preço do teu esforço? Porque quando você crê, você age. A ação, ela gera um resultado, uma reação da parte de Deus. E aí as coisas começam a acontecer e você está granjeando tesouros lá no reino de Deus, para que quando Ele te ressuscitar dos mortos, você tenha algo te esperando. Algo além que você pode granjear, que você pode conquistar aqui nessa vida. É para isso que você está aqui. Agora olha só, na segunda carta, que é para a igreja de Esmirna. A primeira carta foi para a igreja de Éfeso. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve. E aí ele lista ali toda uma, Então fica a dica aí para você ler no Apocalipse. Isso se encontra nos primeiros capítulos. Maravilhoso, hein? E no final, de novo, ele vem e ele diz: quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte é a morte espiritual e ela não vai ter participação nessa eternidade com Deus. E essa é a segunda morte. Essa que é a preocupante. Porque todo mundo vai morrer. Você sabe que ninguém fica para semente. Mas queira você ou não, Deus vai ressuscitar todos aqueles que viveram. E aí existe o dano da segunda morte. E ele diz aqui que o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Tem muita coisa por aí, viu? Pensa que morrer acabou não. Aí vamos para a terceira igreja. Olha só. A terceira carta é para a igreja de Pérgamo. E aí diz assim, no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quer receber essa pedra branca das mãos de Jesus, com o seu novo nome escrito nela, que só você vai saber? Busca conhecer mais do Senhor nas Escrituras, leia os Evangelhos, as cartas, leia também o Velho Testamento. Você vai ficar deslumbrado com tanta coisa que Deus fez, faz e fará pelo homem, que é o relacionamento que Deus tem pessoal com o ser humano. Aí você vai começar a entender o que é o amor de Deus por você, né? De entregar o Filho dele por tua causa. E veja bem, aqui, nesse ao que vencer, dar-lhe-ei isto, ao que vencer, dar-lhe-ei aquilo, isso não significa que Deus, tá? Ele recompensa somente aquele que nunca erra. Não, mas aquele que persevera e continua, mesmo em meio a lutas, as quedas, os reveses da vida. Você está entendendo? Quando Deus falou para Salomão assim: você não teve um coração 100% íntegro comigo, como seu pai Davi teve. Aí eu pensei, pô, mas Davi pisou na bola mais de uma vez e pisou feio. Feio, ele adulterou, ele cometeu homicídio, ele traiu. Foi feio o negócio. Ele colheu o que ele plantou, mas ele, como que ele foi 100%? E aí Deus falou assim para mim: porque eu sempre fui o Deus dele. Porque errando ou acertando, ele sempre vinha aos meus pés para falar sobre o que estava acontecendo. E quando ele errou, ele se arrependeu e se voltou para mim. Enquanto Salomão, no fim da vida, adorou outros deuses por causa das 1000 mulheres que ele teve. Davi nunca adorou outro Deus, acertando ou errando. O Deus criador do céu e da terra, que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre foi o Deus de Davi. Então é isso que Deus considera em você, uma inteireza de coração, um relacionamento sincero, tá? Uma fidelidade. A fé realmente praticada é que Deus, o Deus da Bíblia, ele seja sempre o seu Deus. Quando você errar, você se dirigir a Ele, confessar os seus pecados e procurar não cometer de novo. Isso é um sinal legítimo de arrependimento. Deus aceita e te fortalece, te dá inteligência, sabedoria, força para que você não cometa de novo aquilo que você viu que foi errado e não quer cometer, e que você continue uma vida dali para frente. É daqui para frente, amigo. Entendeu, amiga? É daqui para frente, sempre vai ser assim. Acordou de manhã, abriu o olho, nova vida, nova chance, nova oportunidade de se arrepender, de caminhar, de agradecer. Vai nessa, não para. E na quarta igreja, que é para Tiatira, diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha o que Deus vai dar. Estou falando que existe uma vida lá na eternidade. Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Incomparáveis são as promessas do Senhor para a tua vida. Para a igreja de Sardes, olha o que diz no fim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito aqui está escrito em E maiúsculo. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor, entendeu? Olha que tremendo. E na sexta carta, que é para Filadélfia, diz assim: a quem vencer eu o farei coluna do templo do meu Deus. É Jesus falando para você. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Pesado, hein? A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome.
E até Jesus vai ter um novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As promessas do Senhor, elas são reais, elas são palpáveis. Você não está vivendo uma vida real? Você sabe, né? Hoje em dia, com o avanço aí da ciência, com a internet, né? Até com a inteligência artificial, o ChatGPT, você pode entender próprio pelo YouTube mesmo. Você pode ter a oportunidade hoje que eu não tinha, né, na minha infância, nem na minha juventude. Você tem a oportunidade hoje de descobrir a verdade. Qual a verdade? Que a gente está no planeta rodando a quilômetros quilômetros por hora aí pelo espaço, né? Tudo numa perfeição maluca, louca, que é só o doido que pode achar que Deus não existe, que não existe um Deus todo-poderoso que está controlando tudo, que arquitetou tudo, né, nesse universo vasto, o universo todo. Que tivesse uma vírgula fora do lugar não tinha vida. Então o universo todo colabora com a vida aqui no planeta, fora as coisas que tem no planeta, fora você, como o seu corpo funciona. Tudo é milagre, tudo é milagre atrás de milagre todo dia que você contempla, que na Bíblia diz que você vê Deus através das coisas criadas, que você vê por aí, que seja algum grão desse tamanho se torna uma árvore gigante. Você não fez nada para isso. Tá? Você pode ter plantado, você pode ter regado, você pode ter preparado a terra, mas o crescimento não foi a tua ansiedade, nem o teu nervosismo, nem a tua raiva, nem a tua certeza de falar vai crescer. Não. Quem dá o crescimento é Deus e somente Ele. Então, de tantas outras coisas que tem por aí, não é verdade? O nenê mesmo, o homem e a mulher faz sexo, ninguém cuida mais. Você faz ali um pré-natal, você o que faz? Pelo amor de Deus. Que eu tenho 4 filhos, e na época não tinha muita liro não de ir para médico para fazer, era na raça mesmo, era na fé. Então cresce a barriga, sai a criança, o médico, a única coisa que ele vê é se está fazendo xixi e cocô, fala, tá funcionando o brinquedinho, pode ir para casa, e aí vai crescendo, é só alimentar. E um amigo meu, ele viu uma criança, ele brincava, ele falava, e cresce, viu, é só alimentar. E é verdade, milagre atrás de milagre, e vem falar para mim que Deus não existe. Isso aí, cuidado com a segunda morte, hein? Creia que além de Deus ter te trazido à existência e ter te dado todas essas oportunidades aí de você viver, Deus, ele te propõe uma vida depois dessa, que você morreu onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem doença, está escrito. É coisa assim fora do comum, mas continuam as lutas, continua o trabalho. Né? Porque Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, e você deve trabalhar também, e lá na eternidade onde é lá que não vai ter marasmo mesmo. E o interessante é que ele promete aqui jamais riscar o teu nome do livro da vida. Se o teu nome, se você lutar por ter o teu nome escrito no livro da vida e permanecer lá, você é um bem-aventurado, e bem-aventurados são aqueles que te cercam. E aí finalmente vem a 7ª carta, que no final diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você vê Jesus falando? Ele teve luta, ele venceu. Quem é que vence? Não disputa alguma coisa? Uma corrida, uma luta, seja lá o que for. E Jesus diz aqui claramente que ao que vencer vai se assentar com ele no trono dele, assim como ele venceu e se assentou com o seu Pai, que é Deus, no seu trono. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou ler o estudo que tem referente ao que vencer, tá? Breve, mas muito importante, muito poderoso. Presta atenção. O vencedor não é aquele que responde positivamente à graça de Deus, isto é, seu favor e amor imerecido, sua capacidade espiritual, mediante a fé em Cristo, aceita o perdão de Deus e ingressa em um relacionamento pessoal com Ele. Ingressa. Veja bem, e mais do que isto, um vencedor continua a confiar na graça de Deus, ou seja, ele permanece confiando e demonstra a verdadeira fé, permanecendo apaixonadamente dedicado a Cristo e vivendo uma vida de vitórias consistentes sobre o pecado, Satanás e o sistema mundial corrupto. Primeiro, mesmo quando Deus e seu povo, os vencedores, mesmo quando cercados por uma forte oposição e rebelião contra Deus e seu povo,
os vencedores se recusam a se conformar com os padrões mundanos acerca de crenças e comportamentos. Eles também resistem firmemente a todas as tendências pecaminosas existentes entre as pessoas dentro da igreja. Ao ouvir e responder com obediência o que o Espírito diz às igrejas, os vencedores permanecem fiéis a Cristo até o fim. Os vencedores aceitam e vivem de acordo com o padrão de Deus revelado em sua palavra. Então é importante que você tenha uma igreja que você se sinta bem, frequente, um pastor que você confie. Agora, o importante é você saber aonde você está pisando. E isso você só se certifica disso, que você sabe onde você está pisando, quando você examina as Escrituras. Tá certo? 2. Do segundo agora, Cristo promete várias coisas aos vencedores e apenas aos vencedores em suas igrejas. Eles comerão da árvore da vida no paraíso de Deus, eles não serão afetados pela segunda morte, isto é, a morte espiritual, que é a separação permanente de Deus. Eles receberão o maná escondido e ganharão um novo nome no céu, isto é, alimento celestial. A eles será dada autoridade sobre as nações, eles não terão seus nomes retirados do livro da vida, mas serão honrados por Cristo na presença de seu Pai e dos anjos. Está entendendo? Você crê nisso? Um outro mundo, uma outra dimensão, você ser honrado por Cristo na presença de Deus Pai e dos anjos. Corre atrás disso, investe nisso. É a única coisa que faz sentido, porque o resto, tudo vai ficar para trás. O que importa é Deus e a tua família. Eles permanecerão com Deus em seu templo e serão identificados com o nome de Deus, Cristo e a Nova Jerusalém. Eles reinarão com Cristo e serão os filhos de Deus para sempre. E terceiro, o segredo da vitória dos vencedores é a morte sacrificial de Cristo pelos pecados deles, seus próprios testemunhos fiéis de Jesus e seu persistente amor a Cristo, até mesmo a ponto de estarem dispostos a morrer por causa dele se for necessário. Assim como os apóstolos, né? Os apóstolos, tantas pessoas que já morreram até hoje pelo nome de Cristo. Observe que existem duas possibilidades: vencermos o pecado, o mundo e Satanás, ou sermos vencidos por eles e, em última instância, lançados no lago de fogo. Não há meio termo ou algum grupo intermediário. Então fica a dica aí para você, tá certo? Medita aqui nessas cartas aqui que estão no livro de Apocalipse. E eu vou falar uma coisa para você: aproveita enquanto há tempo, porque o tempo está acabando. Vou fazer uma breve oração por você, pela sua casa. Abre teu coração, tua mente e receba, porque é da parte de Deus. Senhor Deus Jeová, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti em oração neste momento, junto com esta pessoa que está me ouvindo, e entregamos na Tua mão, Senhor, todos os nossos problemas. Confessamos que somos pecadores, Te pedimos ajuda e agradecemos por mais um dia de vida, por mais um dia em que o planeta, neste universo vasto, permanece estável, para que tenha vida aqui na Terra. O Senhor está cuidando da gente, a gente já acorda sob os Teus cuidados e muitas vezes a gente fica, poxa, onde está Deus? Cadê Deus? O primeiro e o mais importante de tudo é o que já temos, que o Senhor nos deu de graça, que é a própria vida. O Senhor nos trouxe a existência nesse planeta e o Senhor tem uma promessa de vida eterna, e não só em palavras, né? Mais do que palavras que o Senhor deixou aqui escrito e falou com o homem, mas o Senhor agiu, trouxe aqui o Teu Filho, esteve na pele dele ali, em carne e osso, pisando nesta terra que a gente pisa, e nos deu a oportunidade de viver para sempre com o Senhor em um novo mundo, né? Em uma nova terra, aonde isso só foi possível pelo sacrifício de Jesus, um sacrifício de morte e morte de cruz. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor conhece o coração de quem está ouvindo essa palavra agora, o Senhor sabe as dificuldades, os boletos que tem, Senhor, para pagar, muitas vezes a falta de fé, o desânimo, Senhor,
a depressão, uma separação, Senhor, um amor não correspondido, né, os filhos nas drogas muitas vezes, Senhor, em nome de Jesus, uma briga ali entre a família, ou mesmo no trabalho. Olha, Senhor, por esta pessoa, dá ela sabedoria, ilumina, Senhor, a mente dela, coloca no coração dela a mansidão, permita que ela entenda que o que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 15, no verso 1, é verdade, aonde diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então que essa pessoa tenha mais sabedoria, que ela pense antes de responder, antes de falar, que ela se coloque no lugar da outra pessoa para poder entender, né, o que está acontecendo ali, que ela possa fazer a sua parte. O Senhor sabe das batalhas silenciosas dessa pessoa, do cansaço que ela tem na alma, ali no seu espírito, na sua mente, as lutas que só o Senhor e ninguém mais vê. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor falou àquelas igrejas ali, o Senhor prometeu recompensa aos que vencerem. Então fortalece agora esse coração que está me ouvindo, dá graça, Senhor, para esta pessoa permanecer quando a vontade dela é de desistir, Senhor. Dá discernimento para ela ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus, em meio a tantas distrações que o mundo traz para a gente. Dá coragem para essa pessoa, para ela obedecer, mesmo quando é praticamente impossível. Por favor, em nome de Jesus, Senhor, concede o que o coração desta pessoa deseja, os seus projetos, seus empreendimentos, Senhor, os seus estudos, que o Senhor possa colocar a mão, Senhor, repreender todo o mal e que aquele projeto que ela tem no coração se concretize, que dê certo, Senhor, sendo que é da Tua vontade e que o Senhor se agrada, Senhor, do que ela está planejando. Senhor, toda a culpa, Pai, toda a culpa, todo o medo, toda a acusação que tem na mente dessa pessoa caiam por terra agora. Renova a esperança, reacende a fé e sustenta essa pessoa de pé com a Tua presença, Senhor. Por favor, que essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, não vença, Senhor, pela própria força, mas pela confiança no Senhor, que o Senhor possa agir e que ela possa ver o Senhor agir, para que o Teu nome seja glorificado pela boca dessa pessoa e que no tempo certo ela experimente as promessas reservadas aos vencedores. Em nome de Jesus, Senhor. Toma esta vida na Tua mão, Senhor. Olha para aquele que está no hospital, para aquele que está numa cadeia, Senhor, por aquele que está numa casa de recuperação, para aquele que está morando na rua, Senhor, para aquele que está desaparecido. Em nome de Jesus, Senhor, traz de volta e que seja, Senhor, uma nova pessoa para a honra e glória do Teu nome, em nome do Teu Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Continua falando com Deus, não se esquece disso. Você tem o privilégio hoje em dia, a oportunidade, porque o véu foi rasgado, então você dobra teu joelho, ou mesmo sentado, aonde você estiver, procura ter um relacionamento com Deus, onde todo dia você fale com Ele, dos seus medos, das suas dificuldades, das tuas vitórias também. Ele gostaria de participar desses momentos. Tenha um relacionamento com Ele como? Procura conhecer as Escrituras, já conhece? Medita nelas, tá? Leia um provérbio por dia, que tem 31, é um para cada dia. Leia um salmo que vai te inspirar a ter palavras para fazer uma oração, né? São 150 salmos, eles sempre se renovam. O Provérbios você lê no dia 1º, né, do mês tal, você lê, aí no outro mês, o dia 1º, ele de novo, quando você lê, vai falar com você totalmente diferente, atualizado. Deus, Ele é assim, Ele é muito mais atualizado do que qualquer coisa que você possa imaginar, tá? A Bíblia, ela nunca foi e nunca será um livro desatualizado. Tenha certeza disso, porque ela é um guia, ela é um farol, ela é uma luz para você no fim do túnel. Então que Deus abençoe. Antes de terminar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like se você gosta desse tipo de conteúdo, faz o seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo com quem você quer que seja abençoado. E que Deus abençoe você, a sua casa e até o próximo vídeo.